isso aí, meu caro Wellington Bendinelli. Ou Vamos lá, então, cara. O que você preparou para trazer para a gente aí? Conta um pouco mais. Olha, eu confesso que quando a gente tá com esse projeto de novos livros, né, e a gente dá uma sensação também de nostalgia, né, porque tem muita coisa bacana, muitos livros, né, a gente brinca que são livros de cabeceira, né. Aí, o que são livros de cabeceira? Aqueles manuais, né, aquela literatura que tem pontos fundamentais e é a base, né, para a gente construir aí base de pensamento, né, estratégias e assim por diante. Então, a gente estava conversando aqui nos nossos bastidores, olha, vamos pensar em um livro, aí cada um a gente pensa em um livro. Já no episódio anterior, né, que eu trouxe um livro mais atual, né, que é um livro que ainda tá até aqui atrás aqui, né, um dia, os 90 dias aqui, um livro vermelho, né, aqui, bem esse aqui, para quem está nos ouvindo, né, assistindo. Então, esse livro aqui em especial, Diego, ele meio que marca um pouco a minha mudança, não é mudança, né? Acho que talvez aquilo quando a gente agrega, né? Dentro aí novos conhecimentos na época, e eu tô olhando lá para 2011, faz um tempinho, né? Esse livro é um livro em que eu estava me formando, né? Entre 2010 e 2011 ali, ele foi lançado salvo engano aqui, né? Depois eu posso até ver a versão em inglês em 2009 ou 2010, né? E essa versão em especial, logo com uma tradução em português, né? Em 2011, que é um livro. Eu vou ver aqui se a câmera, né, consegue pegar bem aqui. Você vai me ajudando aqui. Chamado Business Model Canvas, né? Ou Generation, perdão, né? Business Model Generation, né? Que a gente fala muito sobre o Canvas, né? Que é aquela forma visual de enxergar, né? Mas esse livro aqui, o Business Model Generation, né? Inovação em modelos de negócio. Ele marca a minha aquisição, né? E lá em 2011, porque eu já estava começando, enfim, a temática de negócios, né? E novos modelos. O mundo estava começando a entrar ali nos smartphones também, né? Quando começa a ter algumas mudanças, né? Para quem é um pouquinho nossa idade aí, né? Teve essa experiência, que foram essas mudanças. Então, ele é um livro que me fez, né? Que me fez aqui olhar com esses olhos de mudança. Até o grafismo dele, a forma de comunicação, ele foi inovadora para a época, tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui nesses próximos minutos aqui. Muito bom, Wellington. E ele fala de modelo de negócio, né? Eu acho que a gente tem a expectativa aí que você mostre um pouco daqui a pouco, né? Um pouco dentro do livro também, né? E aí fica tranquilo quanto ao formato dele, que eu deixo a tela toda aqui, que nem eu coloquei aqui para Boa. Quem está nos assistindo possa ver um pouco mais os detalhes, né? Mas também para quem está nos ouvindo, acho que a descrição é sempre muito importante. E beleza, assim, né? Eu acho que fazendo o link com o vídeo e explicando um pouco mais aí para os nossos telespecs. O que é o modelo de negócio, afinal? Né? Para que ele serve? Né? O que ele ajuda o negócio? Quando a gente pensa a gente tem, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de uma estruturação de um quebra-cabeça, né, que se interrelacionam. Então, quando a gente está pensando eu quero construir um negócio, a gente tem que pensar para quem, né? Para quem que eu vou construir, né? Como que eu vou fazer isso, né? O que eu preciso ter? Só para te interromper, vamos fazer um bate-bola aqui, né? Vamos lá. Normalmente o empreendedor fala, para mim, para eu ganhar dinheiro. E aí, mais ou menos. É claro, né, que a consequência é ganhar dinheiro, né? Mas eu preciso construir isso para alguém, para um público, né? Eu preciso criar alguma coisa que gere valor para alguém, não só para o empreendedor. E aí já é um primeiro passo aqui, né? Esse material aqui, ele é mais que um livro, até eu brinco, né? Ele é um guia. E é um guia prático, é um guia que a gente pode ir folheando, né? E como todo guia, né? Ele tem início, meio e fim, né? E ele me
lá no final ele nos gera um valor de entregar essa metodologia para que a gente possa estruturar melhor esse negócio. E nessa época, né, do que o livro foi lançado, né, e hoje tem vários outros materiais que a gente pode trazer, até mais atuais, tá? Vou deixar isso bem claro, Diegão, porque senão as pessoas que trabalham com inovação falam, não acredito que está falando de um material, né? Ele é um material super atual ainda, né? Mas para alguns segmentos, quando a gente pensa em startup, por exemplo, em negócios ainda que eu preciso validar algumas coisas, né, em especial, depois a gente pode entrar em alguns pontos, né, mais aprofundados ali, mas quando a gente pensa em um negócio, então, com essas características que eu estou dizendo, ele me dá, então, esse início, meio e fim. Então, a gente precisa entregar valor para alguém. E o que é valor para alguém? O que o outro valoriza, né? Então, no mundo de hoje, a gente tem, se fala muito sobre o cliente no centro, né? Então, tem várias teorias, técnicas, né? Métodos, muitos devem ter ouvido já de Customer Centricity, né? Customer Experience. Enfim, são categorias que, resumidamente, coloca o cliente no centro. E o que é colocar ele no centro, né? É eu tentar descobrir, é eu tentar ali fazer aquela escuta ativa, observar, entender por vários métodos também, né? E formas, o que ele entende como valor, né? Então a gente constrói então um produto para que ele possa a venda fica muito mais fácil, né, Diegão? Então é algo que então começa por aí. Eu acho que esse já é um grande ponto para esse livro. Então voltando àquela pergunta, o que é um modelo de negócio? Ele começa, né, a ser um sistema que eu preciso, então, produzir isso, entregar valor. Então, eu gero, entrego para uma pessoa, tem que ter uma base ali, né? Também de recursos que eu preciso estar utilizando, né? Para manter esse negócio funcionando. Então, ele organiza tudo isso. Como que eu entrego esse negócio para o meu cliente? Quais são os canais que eu posso entregar, né, de conexão com ele? E a gente sabe hoje, né, em que nós temos vários canais de contato com o cliente. Não é só na hora que o cliente compra um produto, né? Então, falando de uma forma mais até tradicional, né? Vai até a loja física, né? E ele compra esse produto lá, entrega como se fosse um presente. O livro traz, inclusive, né? Qual que é o valor que a gente entrega, como se fosse uma caixinha de presente mesmo, porque é isso que a gente está trabalhando como conceito, né? Então ele é um livro cheio, eu já falei várias palavras aqui, chaves do livro, né? É um guia prático, criativo, né? Muito visual, é gostoso de ler, muito profundo, me dá aí tem uma metodologia muito clara do que eu preciso ter estruturado como um negócio, e lembrando que até ele coloca aqui 9 pilares aqui de negócios, né? Depois a gente pode falar aqui, tá legal, quais são, não vai dar para a gente aprofundar em todos, mas se nossos ouvintes também, nossos telespec, quiser, a gente pode em algum momento aprofundar mais o que é o passo a passo, discutir mais sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante, né, Diegão? Então é Com certeza. basicamente isso, assim, só para dar uma introdução aqui, né. Aham. Não, muito boa. E quando a gente vai falar de desenvolver um projeto, um negócio, eu tenho a sensação, assim, pelo tempo as interações que eu tive, os projetos que eu já participei, né, os negócios que eu já influenciei, já montei, de que é muito comum a gente ver quem está envolvido nesse processo tá muito focado em produto, né? Muitas vezes ali a pessoa é até especialista naquele produto, né? Ou no diferencial, na tecnologia daquele produto, no por que aquele produto é bom, por que aquele produto é diferente, por que ele é inovador, por que ele por que ele agrega alguma coisa, né? E aí você já falou de entregar valor, né? Muitas vezes o produto ele é muito bom, mas para quem que ele é, né? Ele entrega o que para quem? E aí, se a gente for lembrar aqui do negócio que
que é old but gold, né? E muita gente esquece que é, que é velho, porém de ouro ainda, né? Que são os 4 P's do marketing, né? Que a gente fala de produto, de preço, né? Que, claro, seu preço tem que ser competitivo em relação ao quê? A seus concorrentes, em relação a ter uma margem significativa para você para poder ser viável o seu negócio, né? Em relação também a. Você me ajuda aí, ué. Então, o preço é mais ou menos por aí, né? Praça, sim. Não, sim, falando de preço, né? Ah, sim. Então ele tem que ser competitivo, né? Tem que ter uma boa margem, tem que ser competitivo em relação aos concorrentes, né? Porque tinha um ou outro fator ali também que são Sim. importantes ali na parte de precificação. Aí a gente tem a praça, que nem você falou, né? Que é onde você vai vender, qual é o seu canal de venda, né? Você vai vender online, você vai vender numa loja física, você vai visitar os seus clientes, e aí a gente tem preço, produto, praça e a promoção, né? Como que a gente vai promover o produto, né? E aí a gente já começa a pensar um pouco fora do produto, né? Porque muitas vezes, poxa, eu vou fazer um serviço X aqui. Sou muito bom nesse serviço, vou prestar o serviço. Quanto que você vai cobrar? Não sei, né? Já começa aquela coisa. Como que eu descubro quanto eu vou cobrar? Né? E aí nem penso ainda como que você vai abordar as pessoas, como que você vai fazer uma propaganda, como que vai ser a sua proposta de valor, que já é outra coisa aí, né? Que eu aprendi muito com você. Então, quando a gente fala do livro, você já falou de 9 coisas, né? 9 coisas que você Sim. tem que olhar. Então, assim, será, Wellington, que a gente tem aquela máxima lá, né? Você me corrija se eu estiver enganado, é coisa de um terço dos negócios em 3 anos que sobrevivem apenas, algo assim, né? Eu não É, lembro o número certinho, mas é é um algo número, assim. infelizmente, é um número bem Ou até alto, né? menor, né? Se É, bobear, né? E, E é muito por isso, eu imagino, né? Porque às vezes as pessoas não estão preparadas nessa questão dessa estrutura, de tudo, todos os pontos que eu tenho que olhar antes, né, de me colocar numa situação ali de abrir um negócio, de começar um novo projeto. E aí você já falou de 9, né? Você pode comentar um pouco pra gente, de repente até se quiser mostrar alguma coisa do livro, né? Eu posso te colocar em tela inteira aqui, a gente pode ilustrar um pouco para quem está nos vendo, né? E claro, vamos citar também para quem está nos ouvindo. assim, Diego, você colocou no ponto central que a gente, quando a gente pensa em negócios, né, e eu falei um pouquinho lá que o propósito de valor é o que está no centro mesmo, né? Eu preciso vender isso para alguém, tá? Mas também não basta eu só ter um bom produto, né? Produto, né? Não é só produto, mas serviços, né? Entregar é o que a gente faz até essa transação, né? Então a gente precisa, para ter um negócio estruturado, no mínimo, ter esses 9 que o livro trata aqui muito bem, são 9 componentes, né? Que compõem essa estrutura de negócios. Então, quando a gente aprofunda dentro desses 9 componentes, porque às vezes a gente fala, então são só 9, são 9 componentes. Cada componente, eu vou abrindo isso em várias outras conexões aqui, tá? De forma resumida. E quanto mais eu vou entendendo ele, né, dentro desses 9 componentes, eu tenho um negócio mais amadurecido, né? É claro que a gente também não pode esquecer do tempo, do time, né? O time de negócio também é importante, né? Eu posso aqui pensar em alguma coisa que é super legal, só que isso seria legal 10 anos atrás, né? Vender máscara. Já passou, Já né? Então, passou. já passou. Então, é legal a gente pensar também temporalmente e pensando também até no futuro ali, né? Questões de negócios, ou a gente pode pensar em negócios, não só negócios disruptivos, mas que a gente não precisa ser só inovador, querendo inventar várias. O pessoal brinca, né? Várias rodas. Né? Vou inventar aqui a roda, né? A gente pode ser inovador. O que o Murilo Gun, né? Que eu sei que você também é fã, eu também sou, dele fala de combinabilidade, acho que é esse o termo que ele usa. Combinatividade. Combinatividade. Ele transforma a Então palavra você criatividade em combinatividade. é isso. E aí a gente faz essa combinação, né, de coisas. Mas voltando àquela questão do próprio antes de mostrar um pouquinho como que ele organiza aqui, né, ele é muito visual, né, e já é uma comunicação, então a gente está falando da comunicação aqui. Comunicar com o cliente não é só você entregar mais uma vez, né, esse produto.
mas existem vários pontos de conexão e a gente precisa fazer uma boa comunicação, tá? Isso por si só já é um grande desafio, né? Hoje a gente tem que e hoje, né, quando a gente tem tudo, né, no nosso smartphone, nós temos muita concorrência, desvio de atenção, né? Por isso que no marketing também tem uma área específica de quanto, e o marketing digital também mensura isso, né? A gente estava aqui discutindo essas questões há pouco tempo, né? Sobre o quanto que as pessoas ficam, né, na tela, né? Quanto que a gente está ali, né, ganhando esse voto de confiança, né? Por isso que a gente agradece muito nossos telespectadores aqui, nossos grandes, queridos telespec, de tê-los aqui agora, né? Porque a gente tá. Tem aí um pessoal da televisão, olha, pedindo, sempre abria, eu não lembro quem que fazia isso, mas ele pedia licença para entrar na casa das pessoas, né? Porque é uma verdade, né? É um respeito que a gente tem. E dentro desses novos componentes, nós temos, né, eu vou ler aqui para vocês, né, só para não me perder. Primeiro, segmento de cliente. Então, peraí, qual que é o meu segmento de cliente? Né, para quem eu quero vender? Né, como que essa pessoa, esse grupo de pessoas, enfim, né, ou qual que é o comportamento, como que eles só tomam decisão, o que eles já fazem, né, para resolver esse problema, porque no fundo, a gente também está resolvendo problemas, né? Então a gente desenvolve uma proposta de valor para esse tipo, que é o segundo componente também, né? Canais, né, é outro componente que ele se destaca. Então, como que eu entrego essa solução para essa proposta de valor, né? Falando na linguagem do livro, para esses clientes. Como que eu me relaciono com os clientes? Então não só posso só entregar, né, usando mais uma vez o exemplo mais tradicional, entregar ali e simplesmente, olha, já vendi, já fiz a minha tarefa, né. A gente quer que para o negócio ser mais sustentável, né, a gente quer ter recompra, quer que essa pessoa seja tão bem impactada que ele ou presenteie ou ele comunique essa satisfação com alguém, com uma massa de pessoas, né? Que a gente fala marketing de boca a boca, ou compartilhe alguma coisa, né? Olha que legal, tire uma foto ali, fala, olha que legal que eu comprei, tive uma experiência fantástica, né? A gente precisa se relacionar, né, com esse cliente. Um outro componente é fontes de receita. Então, dentro de um modelo de negócio, eu posso ter várias fontes de entrada de receita. Isso é muito interessante. Só esse pilar, hoje com a internet, né, com o digital, a gente pode inovar, né? Então, não é só eu vender, por exemplo, né, um produto. Eu posso, mais uma vez, né, ter várias outras fontes de receita estratégicas para esse negócio, tá? Ô, Depois, Wellington, só para fazer uma quebrada aí nos itens, depois você volta, né? E aí eu acho que no final seria legal enumerar, assim, falar todos claro. eles, né? Tal, tal, tal. Porque daí acho que quem ainda não conseguiu pegar ali vai anota todos depois e pode até voltar e ver mais no detalhe o que você está explicando. Mas só para comentar aqui que eu vi um negócio muito interessante, esse negócio que você falou de fontes de recurso esses dias. Um negócio que não é do agro, mas, né, quem sabe não serve de inspiração para alguém, né? Tinha apareceu para mim, né, uma página que eu não sigo, na verdade. Eu não lembro se foi no TikTok ou no Instagram. E apareceu ali, era um gato, né? Era um vídeo de um gato. E a menina colocava assim: as formas que meu gato ganhou dinheiro esse ano. E aí tinha ali, porque acho que era uma página do gato, né? Que ela postava vídeo do gato e tal. Não sei se fazia piada, alguma coisa assim. Mas aí tinha infoprodutos e um valor ali. Tinha publicidade e um valor. Tinha propagandas para marcas de ração. Ela até segmentou ali tal valor, né? Eu não me lembro se tinha crowdfunding, né? Tipo, um patrocínio ali, né? Grupo de fãs. Tinha uma série de coisas assim. Você fala, caramba, olha que legal. É mais ou menos isso que você está falando, né? Às vezes a pessoa Exato. fala, putz, eu vou montar um negócio que eu vou vender. Por exemplo, vamos trazer para o agro, né? Vou vender só fertilizante. De repente o cara tem a parte de defensivo. A gente está falando só de produto aqui, né? Defensivo, mas daí de repente tem uma consultoria.
De repente o cara tem um serviço de prestação de serviço de pesquisa, e aí o cara começa a ter várias fontes de receita, né, que de repente o mesmo negócio pode estar olhando. É alguma coisa nesse sentido, né, Wellington? Sim, é exatamente isso, Diego. Hoje a gente abre um pouco mais as nossas possibilidades, porque abriu mais canais de contato com o cliente. Então, antes a gente tinha, em geral, fontes físicas de contato com o cliente, né? A grosso modo aqui. Quando eu abro a possibilidade de contato com esse cliente e gerar valor na forma do digital aqui, eu, usando a combinatividade, a gente escala isso de outras formas, pensando aqui em fontes de receita. Então, é um pouco isso. A gente falar que você falou agora do agro, falando mesmo de fontes diferentes de podcast. Então, a gente pode fazer propaganda, colocar um banner, a gente pode fazer um convidado que ali, a gente pode, enfim, tem várias formas aqui, né, para, resumindo, vender distribuir até coisas que a gente pensa que não é uma fonte de receita, né, mas é um Um ponto de contato. produto, um curso. E-books, né? O e-book ele pode ser quando você aí são as estratégias, né? Quando você vende ele, claro, já é uma fonte de receita, mas ele pode ser um ponto de tração, né? De a gente estar levando ou levantando leads que a gente fala aqui na internet, né? Então a gente são potencialmente clientes que têm interesse por aquele assunto, né? Então são estratégias, né? Então que a gente pode explorar um pouquinho mais dentro não só do físico hoje, né? Então então eu falei, né? Voltando ali naqueles pilares, temos voltando: 1, segmento de cliente; 2, proposta de valor; 3, canais; 4, relacionamento com clientes; 5, fontes de receitas; 6, recursos principais. Aí eu vou explicar um pouquinho o que tem a ver recursos principais, né? 7, atividades-chave como um pilar; 8, parcerias principais; e 9, a estrutura de custos, né? E ele divide aqui bem no meio ali, né? Eu vou desconsiderar o item, a proposta de valor, e antes disso, eu vou mostrar como que vou mostrar como que ele coloca isso dentro de uma estrutura, né? De uma proposta de organização que se conectam, né? Então, eu tenho aqui, para quem está nos assistindo, né? Fica mais fácil, mas é muito simples, Diego, a gente também capturar, né? E baixar essa estrutura, né? Na própria internet, tá? Se você colocar lá Canva, proposta de valor, você vai ter, Canva. Eu prefiro, e um parênteses aqui, né? É uma forma muito particular. Eu prefiro fazer sempre ir lá na fonte, e eu entendo o que ele quis dizer, o autor quis dizer lá na fonte. Ao longo do tempo, foi agregando novas ferramentas, e aí, para mim em particular, né? Faz mais sentido falar, eu entendi por que ele abriu um pouco mais com essa outra ferramenta, né? Por conta disso. Então, eu já tive ali, bebi da fonte, né? Ali atrás. Então, ele divide no meio, né? E dentro dessa organização horizontal, em pilares que ficam em contato, geram valor direto ali gera, né? Então, se eu estou me relacionando com esse cliente, por exemplo, por meio de uma disponibilização de um saque, eu tenho que ter pessoas ali em prontidão, né, com o telefone ali na espera, porque quando ele ligar eu preciso atender. Então, não sei se está ficando claro um pouco a estrutura, mas eu tenho uma estrutura do livro que eu estou diretamente ali, o cliente ele está vendo, ele está vendo ali. Então, a loja física. Então, vou dar um exemplo mais lúdico aqui, tá? Ver se melhora aqui para todo mundo, né? Atrás o artista no palco é o que a plateia vai ver. É isso Por aí. trás, lá no camarim, tem um monte de coisa que
E tem o cara Muito. que puxa a corda, tem o cara que abre a cortina. Isso tudo ninguém precisa ver, mas isso precisa estar lá, senão o espetáculo não vai ser a mesma coisa. Mais ou menos por aí, né, Wellington? Senão o espetáculo não vai acontecer. É Hum, muito mais profundo, porque uhum, se não tiver a pessoa que abre, que puxa as cortinas, uai, quem que vai fazer isso? Vamos pensar, né, que ninguém faça isso, alguém tem que fazer. Então, hum, para que a peça aconteça, nessa analogia, eu vou pegar o gancho aqui, Diego, que é muito lúdico isso, é importante, eu preciso ter alguém que puxe essas cordas, essas cortinas, né? E isso é importante, tão importante quanto o ator principal ali, ou os atores que estão fazendo aquilo acontecer. Se eu não tiver alguém que coloque um CD, uma banda que seja ao vivo, alguém que ligue as luzes, não vai acontecer. E não é que vai acontecer mais ou menos. Não, não vai ter a mesma experiência, né? Vai ficar capenga. O nosso cliente, ele não vai ter aquela experiência completa, né? Vai faltar alguma coisa. E aí que quando, né, por isso que isso pode ir mudando, em geral vai mudando, né? Com o passar do tempo também, né? Então, o mercado ele é muito mutável. Nós estamos, e aí só também fazendo outro gancho com a questão que você falou de modelos de negócios, né? Hoje, essa metodologia, antes a gente fazia, e algumas pessoas a gente fazia um modelo de negócios, né? É, um plano de negócios. O que é um plano de negócios? Era um material, né? Com muito escrito, detalhado e com uma série de coisas. Só que às vezes, hoje, né, com o mundo tão rápido ali, talvez isso em pouco tempo já 30% a gente precisa já ter outras estratégias, né, porque já mudou. Né? Então é importante que a rapidez também de entender e, portanto, a importância de eu compreender, né, cada pilar e ajustando. Né? E eu não preciso, por exemplo, Diego, em cada pilar aqui, por exemplo, fontes de receita, eu vou usar que é mais fácil, né? Eu vou ter 7 fontes de receita. Não, você pode ter uma principal, né? Então, às vezes, aí é um pouco do time, né? Você pode começar, só que tem que ter os 9 pilares muito bem organizados, senão, lembra do show lá, né? Não vai acontecer, pelo menos com aquela experiência necessária, né? Para surpreender mesmo o cliente, para que ele acabe o espetáculo e fale assim, rapaz, eu assistiria de novo, né? Gostei tanto que eu vou agora falar para os meus familiares, eu quero que outras pessoas tenham essa experiência, né? E isso é muito rico. É o que muita gente fala, que é o marketing boca a boca, né? Então, no mundo, no digital, a gente também tem o marketing boca a boca, né? A gente pode compartilhar, olha que legal, como eu falei antes, né? Olha que legal esse aqui que eu comprei, olha, experiência fantástica. E também, quando você não tem uma boa experiência, você é o primeiro a falar para mais pessoas. Dizem, tá, Diego? Eu não sei se isso é agora eu não consigo colocar eu ouvi, né? Eu nunca fui muito atrás disso para pesquisar, mas dizem assim que você falar para muito mais pessoas as experiências negativas que você tem do que as experiências positivas que nós temos. Ou seja, por isso que é importante nós sempre termos ou pensarmos, né, em surpreender positivamente nosso cliente, porque se a gente já ganha, claro, ganha, mas a gente tem um efeito muito mais negativo quando ele tem uma experiência ruim, né, em relação à amplitude aqui de pessoas, né, impactadas com aquilo. Então, e a gente, quando a gente tem alguma coisa ruim, acontece alguma coisa ruim, não sei se isso acontece com você, mas quando acontece uma coisa ruim, eu tenho vontade de falar para a primeira pessoa que primeira pessoa, sei lá, olha, nossa, cara, pelo amor de Deus, sei que lá, a pessoa nem perguntou, olhou para você, você já teve contato visual, você já começa a falar.